A humanidade sempre teve medo de morrer, mas durante séculos teve ainda mais medo daquilo que consegue escapar da morte. Olá pessoal, aqui quem fala é o Arthur e seguinte. Relatos de mortos que retornam existem desde as civilizações antigas, mas é na Europa entre o século XII e XVII que o medo ganha força concreta. Não como um medo distante, mas como algo que estava acontecendo ali, nas vilas, nas famílias, nos cemitérios. O vampiro nasce quando o ser humano começa a desconfiar de que a morte talvez não seja o fim. Muito antes da palavra vampiro surgir, o que ia acontecer lá por volta de 720 na Europa Ocidental, a ideia já existia. Na Mesopotâmia Antiga, por volta de 3000 a.C., falava-se dos Edmu, mortos sem sepultura adequada que drenavam a força vital dos vivos. Na Grécia Antiga, entre 800 e 300 a.C., figuras como lâminas e impulsas sugavam sangue e juventude, ligadas ao desejo e à culpa. A regra era sempre a mesma. Algo morreu, mas retornou de forma errada. Entre 725 e 732, o vampiro deixa de ser apenas folclore. Na Sérvia, o corpo de Peter Blagojevski é desenterrado após mortes em sequência na vida. O relatório descreve um cadáver sem sinais normais de decomposição. Poucos anos depois, em 1732, o caso de Arnold Paoli é documentado por médicos do Império Austríaco. Esses registros circulam pela Europa e espalham pânico. Não eram camponeses assustados, eram autoridades registrando algo que não sabiam explicar. Hoje, sabemos que os corpos incham, expelem sangue pela boca, aparentam crescimento de unhas e cabelo. Mas no século XVII, isso parecia prova de atividade. Somando com doenças como a tuberculose, que era bem comum na época, causavam tosse com sangue e morte lenta, a conclusão era inevitável. Alguém estava roubando a vida dos vivos. O vampiro surge como uma resposta ao inexplicável. No início do século XIX, o vampiro muda de forma. Em 1819, The Vampire, de John Polidori, apresenta o vampiro aristocrata, educado, aceito em sociedade. Décadas depois, em 1897, Bram Stoker publica Drácula, o grande vampiro mais famoso de toda a ficção. Aqui, o vampiro não invade, ele é convidado. O medo deixa de ser só a morte e vira o desejo, a perda de controle, a culpa. No século XX, o vampiro se torna introspectivo. Em 1922, Nosferatu reflete o medo da peste e da decadência pós-guerra. Em 1976, Entrevista com o Vampiro transforma a imortalidade em uma tortura emocional. Viver para deixar de ser o sonho, viver a condenação. O vampiro passa séculos preso à mesma dor enquanto o mundo segue. Quando o vampiro entra de vez na cultura pop, ele deixa de ser apenas um monstro fixo, mas sim um espelho direto do medo de cada geração. No cinema clássico, como dito antes, o Nosferatu carrega o medo da peste, da decadência física, o corpo apodrecendo. Ele é estranho, silencioso, quase uma doença andando. Já no século XX, obras como Entrevistas com o Vampiro mudam completamente o foco. Aqui, o vampiro não assusta pelo ataque, mas pelo tempo. Séculos passam. Pessoas morrem, e o vampiro continua ali, acumulando culpa, memória e vazio. O terror vira existencial. Nos anos 2000, o vampiro se fragmenta em várias leituras diferentes. Em Vampire Diaries, por exemplo, o vampiro vira uma discussão sobre identidade, onde o que resta de humano em você pode desligar os seus sentimentos. Em The Strain, de 2014, ele volta a ser biológico, quase científico. Não é mais uma maldição mística, mas um parasita que transforma as pessoas em algo funcional, porém desumano. Em Castlevania, por exemplo, o vampiro assume uma forma mais trágica. Drácula não é só um vilão, ele é o resultado da luta, do ódio e séculos de acumulados de violência humana.
Aqui, o vampiro não odeia a humanidade por natureza. Ele aprende e é forçado a odiá-la. JoJo Bizarre Adventure. Em JoJo's Bizarre Adventure, especialmente na primeira parte Phantom Blood de 1987, o vampiro ganha uma abordagem única. Dio Brando não vira um vampiro por acidente. Ele escolhe. A máscara de pedra transforma o vampiro em algo além do humano, mais forte, mais rápido, praticamente imortal. Mas o ponto central de JoJo não é o poder físico, é a ambição. Jill representa o vampiro com aquele que rejeita completamente os limites humanos. Enquanto o humano aceita envelhecer, falhar e morrer, o vampiro de JoJo diz que isso não é o suficiente. É o preço claro. Quanto mais distância da morte, mais distância da humanidade. Mesmo quando JoJo muda o foco e abandona os vampiros como principal ameaça, a ideia permanece. O vampiro foi o primeiro passo para algo pior. Em JoJo, o vampiro não é o fim de horror. Ele é o início da escalada. Hoje, o vampiro quase nunca é só um monstro. Ele vira um personagem ambíguo. Mas você vai ser um monstro se não deixar o like nesse vídeo, cara. Pô, já estamos aqui há um bom tempo. Já deve ter visto aqui. Deixa o seu like aí, se inscreve, compartilha com o amigo. Isso ajuda muito, cara, na moral. Vai ser muito bom se você puder fazer isso por mim. Enfim, em vez de aparecer como uma ameaça externa, ele costuma ser o ponto de vista da história. A câmera acompanha o vampiro, não a vítima. E isso muda tudo. O vampiro moderno sente culpa, dúvida, conflito interno. Ele tenta controlar o instinto, criar regras, fingir normalidade. Em muitas histórias, o verdadeiro terror não é nem o ataque. É a luta constante para não ceder. O vampiro passa a representar um vício que nunca some. Desejo que precisa ser reprimido, identidade que não pode ser assumida totalmente. E não é mais o caçado com tochas, ele é autorelado, desde que não perca o controle. E isso diz muito sobre o mundo atual. A sociedade não elimina os monstros, ela administra. O vampiro deixa de ser um erro da natureza e vira alguém tentando se adaptar a um sistema que não foi feito para ele. O vampiro continua existindo porque ele evolui junto com o medo humano. No passado, ele era o cadáver, depois aristocrata, depois predador emocional. Hoje, ele já começa a ser tratado como um sistema. O vampiro moderno não precisa de presas, ele pode ser qualquer coisa. Alguém que não mata, mas drena lentamente, uma estrutura que vive de exaustão dos outros, uma elite que suga recursos. No futuro da ficção, o vampiro tende a ser menos sobrenatural e muito mais conceitual. Menos castelo e mais controle, menos caçada noturna e mais dependência silenciosa. O vampiro do futuro talvez nem precise se esconder, porque ele não vai mais parecer um monstro, ele vai parecer normal. E talvez seja por isso que ele continua sendo tão assustador. Porque quando o vampiro se confunde com o mundo, não existe mais nada capaz de resolver. Nunca foi só um monstro, já foi doença, medo do desejo, medo de viver para sempre e o medo de ser usado até não sobrar nada. Cada época cria o vampiro que merece, cada geração projeta nele aquilo que mais teme. Por isso o vampiro não desaparece, ele muda de forma. Enquanto existir sangue como símbolo de poder, enquanto existir gente vivendo de energia dos outros, enquanto existir o medo de continuar existindo sem sentimento, o vampiro sempre vai encontrar um jeito de voltar. Porque no fim, o vampiro não vem do escuro. Ele nasce da própria humanidade.